Olá a todos, meu nome é Iranildo Luciano e estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é contabilidade para o terceiro setor. O que é o terceiro setor? As associações, fundações, as ONGs, entidades que prestam um valioso serviço público, mas que infelizmente não têm muito apoio do poder privado, tá certo? Gostaria de convidar vocês para se inscrever no meu canal. Peço que se inscrevam, que vocês vão estar sempre recebendo informações da área contábil e demais informações que eu posto aqui. Peço a vocês que visitem meu blog, é, Evicom Assessoria Contábil. Lá está cheio de informações relativas à contabilidade e departamento pessoal. Você pode também falar comigo através do Facebook, na nossa página no Facebook, Evicom Assessoria Contábil. O que são ONGs? Qual a importância? Como é constituída? Qual o seu papel na sociedade? Com foco em projetos sociais. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou estar falando para as pessoas que desenvolvem trabalhos sociais e que querem se regularizar, querem ter uma personalidade jurídica para tentar conseguir recursos públicos via municipal, estadual ou federal. Tá certo? Deixa eu só maximizar a tela. Pronto. Vamos lá. O que são as ONGs? As chamadas ONGs, organizações não governamentais, são entidades de direito civil sem fins lucrativos que auxiliam o Estado na consecução do seu principal objetivo: garantir à população o pleno exercício da cidadania e da democracia. Esse termo ONG é um termo que existe mundialmente. É o termo usado para entidades que fazem serviços hum, é, que deveria ter sido feito pelo poder público e que não é feito, e essas entidades não são governadas pelos estados, então entidades não governamentais. As ONGs, elas nascem do da necessidade da sociedade civil, do povo se organizar e fazer coisas que o Estado não está conseguindo fazer, ou seja, atividades culturais, atividades esportivas, em diversos setores que o Estado infelizmente não consegue chegar e o povo, a sociedade necessita agir. Por que terceiro setor? Terceiro setor porque tem o primeiro e tem o segundo. O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais, ou seja, o governo arrecada os impostos e deve devolver, né, esses impostos através de saúde, de educação, cidadania, bem-estar em diversas áreas sociais. Mas infelizmente o governo não consegue atingir todos, todo o povo. O segundo setor é o setor privado, que é responsável pelas questões individuais, ou seja, as empresas que são responsáveis pelas questões individuais, ou seja, pelo lucro. Prestam serviços, comercializam e obtêm o lucro, não é isso? E o terceiro setor, que nasce na sociedade civil, sendo constituída por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. Então aqui tem uma bolinha que mostra o que é o Estado, a iniciativa privada e a sociedade civil. Ou seja, o terceiro setor, as ONG, somos nós, a sociedade que se reúne, se organiza para ajudar o Estado a fazer o que ele não consegue. Muitas vezes por incompetência ou pelo que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil, muita corrupção. Figuras jurídicas que compõem o terceiro setor: as associações e as fundações. Organizações sem fins lucrativos, organizações sem vínculos com o governo, sindicatos ou partidos políticos. As ONGs vêm surgindo para completar o trabalho do Estado. Por meio da realização de projetos e ações, as ONGs trabalham onde o poder público não consegue chegar. Para que servem as organizações? As organizações não governamentais
associações ou fundações que compõem o terceiro setor, o chamado terceiro setor, constitui uma importante alternativa para que a sociedade intervenha de maneira organizada na administração pública. E como funciona as ONGs? Todas as ONGs devem ter um estatuto registrado em cartório que trace suas finalidades, suas diretrizes de atuação, seus objetivos institucionais e sua estrutura interna. O estatuto de uma organização deverá estar à disposição de qualquer cidadão para que seja consultado, por se tratar de um documento público. A figura da pessoa jurídica é distinta das pessoas que a compõem. Existindo de fato e de direito uma ONG, pode intentar ações judiciais para fazer valer nossos direitos, previstos na Constituição ou na legislação infraconstitucional. Ou seja, as organizações, as ONGs, elas não nascem somente para prestar serviços sociais através da cultura, do esporte, mas também nascem para fazer com que o Estado cumpra seus direitos. Vou citar aqui um exemplo de uma associação de moradores. Geralmente, uma associação de moradores ela é criada porque o município, o governo não está chegando lá no saneamento público, na energia, em diversos setores, educação. Então, os moradores se reúnem, se organizam e vão lá, né? É muito mais fácil uma entidade, uma associação, diversas pessoas chegar e pressionar, dizer que é a associação de moradores da localidade tal, do que simplesmente um líder comunitário, uma pessoa vai lá e exige ou pede esse direito. Então, as associações, as entidades do terceiro setor, as ONGs, também servem para isso. O terceiro setor surgiu como uma resposta dada pela sociedade à incapacidade dos governos de realizar certas funções de natureza pública. Essas entidades são criadas com foco em valores da democracia como liberdade, igualdade, diversidade, participação e solidariedade. Eu já falei aqui como surgiu essas ONGs, dessa necessidade do povo, da vontade do povo de querer realizar, de querer fazer o bem, de querer transformar a vida das pessoas. Geralmente, as ONGs nascem de um sonho, de um projeto individual, de uma pessoa que acaba motivando outras e outras, e ela vai surgindo, surgindo e se transforma algo grande. Mas as organizações elas enfrentam um grande problema, é como conseguir recursos. Como conseguir recursos? Há diversas formas de captação de recursos que podem ser utilizadas por sua ONG: venda de produtos, organização de eventos, produção de materiais, contratos de prestação de serviços, entre outras opções. Além dessas formas que integram a atividade habitual da entidade, sua ONG pode valer-se das doações dedutíveis de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, patrocínios, subvenções, auxílios, etc. Capacitação de recursos através de patrocínio. Patrocínio é a forma, patrocínio é a transferência gratuita a pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, de recursos financeiros para a realização de projetos culturais, com a finalidade de publicidade, bem como a cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis do patrimônio do patrocinador, sem transferência do domínio, para a realização de projetos culturais por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural ou sem fins lucrativos. Subvenções sociais. Subvenções sociais são as transferências destinadas a cobrir despesas de custeios de entidades beneficiadas, públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, conforme dispõe o artigo 12, parágrafo 3 da Lei 4.320/64.
A subvenção é concedida às entidades sem fins lucrativos que prestem serviços essenciais de assistência social, médica e educacional de forma suplementar aos recursos de origem privada. Captação de recursos, incentivos fiscais para doações. Feitas por pessoas físicas. As pessoas físicas interessadas em fazer doação e obter vantagens fiscais podem promover doação aos fundos dos direitos das crianças e do adolescente, doação destinadas a projetos culturais e artísticos, doações destinadas a atividades audiovisuais. As doações feitas por pessoas físicas diretamente a entidades do terceiro setor não são incentivadas. Feitas por pessoa jurídica. As pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro real interessadas em fazer doações incentivadas podem promover doações para entidades sem fins lucrativos que possuam título de utilidade pública ou que sejam qualificadas como OCIP, doações para entidades de ensino e pesquisa, doações destinadas a projetos culturais e artísticos, doações para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, doações destinadas à atividade audiovisual. As doações feitas por pessoas jurídicas tributadas pelo Simples ou pelo lucro presumido ou arbitrado não são incentivadas. Os grandes desafios do terceiro setor: suprir a lacuna deixada pela crise do Estado, organizar a sociedade civil, combater a exclusão social através do esporte, cultura, proteção à criança e adolescentes em estado de vulnerabilidade, meio ecológico, ordem social, mazelas, drogas, prostituição e violência. Problemática da gestão do terceiro setor. Apesar dos avanços nos últimos Problemática da gestão do terceiro setor. Apesar dos avanços nos últimos anos, ainda percebe-se gestão empírica, não científica. Muitos gestores desconhecem a peculiaridade do setor. Boa parte dos profissionais da área contábil desconhece as características do setor. Descumprimento das obrigações acessórias e de prestação de contas, por não cuidar dos prazos ou da obrigatoriedade, legislação complexa e não conclusiva, permitindo dúvidas na sua aplicação por parte dos gestores e profissionais da contabilidade. Aqui tem um gráfico das principais dificuldades enfrentadas pelas ONGs. A principal dela é obter recursos. A segunda é ter doadores permanentes, pessoas que ajudem permanentemente. A terceira é a mão de obra voluntária, tema do próximo tópico, mais à frente. Eu peguei aqui um exemplo específico de uma associação, certo? Porque uma fundação ela é uma organização mais complexa, porque depende de uma doação de uma família, de uma grande empresa, que vai criar uma fundação e vai manter aquela fundação para realizar atividades, né, assim que ela deseje. Atividades sem fins lucrativos, né, de interesse social, mas é, com uma doutrina daquela empresa, daquela família, certo? Associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos onde vários indivíduos se organizam de forma democrática em defesa de seus interesses e dos outros. Pode existir em vários campos da atividade humana, e sua constituição pode derivar de diversos motivos sociais. É comum as pessoas se reunirem para alcançar objetivos que individualmente seriam bem mais difíceis ou mesmo impossível de serem conquistados. Objetivos: a prestação de serviços sem visar lucros, é distinguir-se de outras entidades pela dupla identidade dos associados, que são ao mesmo tempo donos e usuários. A qualidade dos serviços a serem prestados deve ser mensurada pelo seu retorno coletivo. Característica das associações: reunião de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas para a realização de um objetivo comum.
Seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados através de doações, subvenções e etc. Seus fins podem ser alterados pelos associados em Assembleia Geral. Os seus associados deliberam livremente em Assembleia Geral, tendo cada associado direito a um voto. São entidades de direito privado e não público. Exemplos de associações de moradores, de pais e mestres, em defesa da vida, culturais, esportivas, sociais, de consumidores, de classe, de trabalho. Agora aqui eu queria focar um pouco em uma coisa. Não existiria o terceiro setor se não existisse uma figura, o voluntário. O voluntário talvez seja a figura mais importante dentro de uma organização, dentro de uma associação. Por quê? Porque é, o voluntário ele não gera custo, não gera ônus, não tem vínculo empregatício e ele vem geralmente com amor, vem com vontade, vem querendo fazer o diferencial. A pessoa que é voluntário, ela é uma pessoa geralmente muito especial, é uma pessoa que gosta de se doar. E a coisa mais importante que nós temos, que nós podemos doar para o nosso semelhante, é o nosso tempo. Só quem já foi voluntário sabe da importância de ser voluntário, de ajudar. Quem já foi voluntário em um hospital, em uma creche, em um abrigo de idosos, sabe da sua importância. O trabalho voluntário é uma ação solidária, onde a pessoa ajuda sem ser recompensada. Ela faz de livre escolha e faz porque gosta e porque quer. É um trabalho desenvolvido com muito amor e comprometimento. Uma das causas para fazer voluntariado é ajudar o próximo. Mas o que falta para muitas pessoas é iniciativa e o primeiro passo. Eu vou citar aqui para vocês 3 grandes vantagens de ser voluntário. A primeira vantagem é propicia-nos um sentido para a vida. Todos nós, com exceção dos ateus, vão para algum culto de alguma igreja católica, evangélica ou outra religião. E em todas as religiões pregam você ajudar o próximo, você amar o próximo, você compartilhar o que tem. Jesus veio à Terra só para servir, só para ajudar. Então, o que nos falta, o que nos falta muitas vezes é isso, é compartilhar, seguir esse exemplo de Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Ir numa entidade dessa, numa entidade que cuida de crianças, que cuida de jovens, que cuida de idosos e doar o nosso tempo e ajudar. A segunda vantagem é nos tornarmos mais produtivos em nossa atividade profissional. Eu vou só dar um exemplo. Toda grande organização, na entrevista, ela tem uma pergunta. E essa pergunta é determinante para a contratação, sim ou não, do empregado. Que é a seguinte: se a pessoa já fez ou faz algum tipo de serviço voluntário. Por vários motivos. Quem faz serviço voluntário, ele tem mais capacidade de trabalhar em grupo. Ele é mais organizado, ele veste a camisa da empresa. A empresa vai poder contar com ele nos momentos difíceis. Então, o trabalho de voluntariado ele é muito importante por conta disso. A terceira grande vontade é porque nos dá mais saúde. Porque viver bem não é só estar bem, mas é fazer o bem também. Existe uma lei, né, a lei número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que é a lei do voluntariado. Então, você que é dono de ONG tem que conhecer essa lei, porque todas as pessoas que vão prestar um serviço para você, aí como voluntário, você deve fazer esse, esse documento, né, um termo de voluntariado, que é para a pessoa ter esse documento e poder mostrar sempre que for necessário em seu benefício e ao mesmo tempo proteger a organização, de repente alguém algum dia dizer que trabalhava para você, fazia aquele serviço voluntário, mas na realidade era um trabalho, certo?
Aqui na minha cidade eu tenho exemplos belíssimos de serviços sociais. Eu tenho a orquestra do Maestro Harrison, que muitas vezes eles vão em lares de idosos para mostrar sua música e acalentar o coração dessas pessoas que já viveram tanto e hoje passam por dificuldade. Nós temos o Surf na Escola, que é um projeto lindo, maravilhoso, que tem reconhecimento nacional. É uma entidade que ensina as crianças ao surfar, mas o surf é só uma ferramenta de atração. Na realidade, eles são trazidos para essa ONG para desenvolver atividades culturais, atividades sociais, atividades de reforço escolar, e o Marquinho faz esse trabalho como ninguém. Nós temos a Orquestra de Barro, da Moita Redonda, que ela é belíssima, ela também é reconhecida nacionalmente e conseguiu colocar dentro de uma comunidade um trabalho que para muitos seria impossível. Gostaria de dizer ao Técio que eu sou realmente fã desse trabalho que acontece lá. Mesmo assim, às vezes de longe, a gente é apaixonado. E a associação do qual eu fui presidente e hoje eu sou só membro, a Associação Projeto Escola, que é outro projeto belíssimo. É um projeto que já recebeu um prêmio do Itaú Unicef. É um projeto que trabalha com mais de 400 crianças na área de esporte, de cultura, através da música, teatro, dança. Nós temos trabalhos também para a terceira idade e é um trabalho de criação desse rapaz que está aí no meio, o professor Ivan, que teve em um momento da vida dele teve um sopro divino e a ideia de criar esta instituição. Aí sou eu, Iranildo Luciano, minha foto lá na Bahia, recebendo o prêmio da Associação Projeto Escola. Estou aqui finalizando esse vídeo, ele ficou um pouco comprido, mas para quem é do terceiro setor e precisa de informação, ele tem bastante informação. Espero que vocês tenham dúvida, me mande as dúvidas. Eu estou disposto a ajudar, principalmente quem trabalha com jovens, com crianças, com idosos e quem faz serviço gratuito e voluntário. Até a próxima, meus amigos. Deixem seus comentários e valeu.